"Chá milhão para quem domar ele", diz milionário apontando para touro até que essa menina aparece. Roberto Cavalcante gritava desesperado enquanto segurava maços de dinheiro no ar. O touro Brutus havia acabado de ferir gravemente mais um peão, o quinto naquela semana. E ninguém mais queria se aproximar do animal. Foi quando uma menina de vestido branco atravessou calmamente a cerca da arena. Tinha no máximo 10 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, e caminhava em direção ao touro como se estivesse indo abraçar um velho amigo. O milionário sentiu o coração parar. Aquela criança estava prestes a ser atacada pelo animal mais feroz que já havia passado por sua fazenda em Barretos. Sai daí, menina", Roberto berrou, mas sua voz se perdeu entre os gritos de horror da multidão. A pequena continuou andando. O touro bufou, bateu o casco na terra, preparando-se para investir. Roberto já estava pulando a cerca quando viu algo impossível acontecer. Brutus baixou a cabeça, não para atacar, mas numa espécie de reverência. A menina estendeu a mão pequena e tocou o focinho do animal. O silêncio tomou conta da arena. Mais de 200 pessoas assistiam boquiabertas, enquanto a criança acariciava o touro, que havia mandado 5 homens adultos para o hospital. Roberto deixou cair as notas de dinheiro que segurava, o vento espalhando as cédulas pelo chão de terra batida. "Quem é você?" ele conseguiu perguntar quando finalmente recuperou a voz. A menina virou-se e Roberto quase desmaiou ao ver aqueles olhos castanhos. Eram idênticos aos de Helena, sua filha que havia desaparecido há 20 anos. "Meu nome é Sofia", ela respondeu com uma voz doce, "e vim buscar o que é meu por direito." Roberto Cavalcante era conhecido em todo o interior paulista como o homem que transformou uma pequena fazenda herdada do pai em um império do agronegócio. Aos 62 anos, possuía mais de 50 mil cabeças de gado, 3 aras de cavalos premiados e a maior arena de rodeios particular do Brasil. Mas naquela tarde quente de outubro, todo o seu poder e fortuna pareciam insignificantes diante daquela menina que dominava Brutus com a mesma facilidade com que uma criança brinca com um cachorrinho. "Como você fez isso?" Roberto perguntou ainda atônito. Sofia continuava acariciando o touro. O animal, que minutos antes espumava de raiva, agora parecia um gatinho gigante sob os cuidados da menina. "Minha avó me ensinou", ela disse simplesmente. Ela dizia que os animais reconhecem o sangue. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquelas palavras. Helena costumava dizer a mesma coisa quando era criança. Sua filha tinha um dom especial com os animais da fazenda, algo que ele nunca compreendeu completamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. "Onde está sua avó?" Roberto perguntou. "Ah, voz tremendo. Ela morreu ontem", Sofia respondeu sem tirar os olhos do touro. "Mas antes me contou tudo. Sobre você, sobre minha mãe, sobre por que ela teve que fugir." A multidão começava a se dispersar, cochichando sobre o que haviam testemunhado. Alguns já pegavam os celulares para filmar a cena surreal. Roberto fez um gesto para seus capatazes. "Esvaziem a arena", ordenou. "Agora!" Enquanto as pessoas saíam relutantes querendo ver o desenrolar daquela situação, Roberto se aproximou cautelosamente. Brutus bufou em sua direção, um aviso claro para manter distância. "Não se preocupe", Sofia disse ao touro. "Ele não vai nos machucar, ainda não." O ainda não fez Roberto engolir em seco. Havia algo perturbador na forma como aquela criança falava, uma maturidade que não combinava com sua idade. "E você é quem eu penso que é?" Roberto começou, mas Sofia o interrompeu. "Eu sou Sofia Helena Mendes Cavalcante", ela declarou, finalmente olhando diretamente para ele. "Filha de Helena Cavalcante e neta de Rosa Mendes, a mulher que você destruiu." As pernas de Roberto fraquejaram. Ele teve que se apoiar na cerca para não cair. Sua Helena tinha uma filha, uma neta que ele não conhecia. "Onde está Helena?" Cecily perguntou, a voz embargada. "Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é mesmo?" Sofia respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. "Literalmente."
já que foi esse o valor que o senhor ofereceu pela cabeça dela há 20 anos. Roberto sentiu o sangue gelar. Como aquela criança sabia disso? O segredo mais sombrio de sua vida, aquele que ele achava estar enterrado junto com todos que conheciam a verdade. Eu nunca... Ele começou a negar, mas Sofia balançou a cabeça. Não minta para mim, vovô, ela disse, e a palavra vovô soou como uma navalha. Minha avó Rosa guardou todas as provas, as gravações, os documentos, os cheques, tudo. O milionário olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. A arena estava vazia agora, apenas ele, a menina e o touro, sob o sol escaldante. O que você quer? Roberto perguntou, tentando recuperar algum controle da situação. Quero que o senhor cumpra sua promessa, Sofia respondeu. 1 milhão para quem domar Brutus. Eu domei. Agora quero meu prêmio. Você é uma criança que sabe onde está enterrado Paulo Mendonça. Sofia interrompeu. Roberto cambaleou como se tivesse levado um soco. Paulo Mendonça, seu ex-sócio, desaparecido há 15 anos em circunstâncias misteriosas. Não sei do que você está falando. Ele tentou, mas sua voz denunciava o pânico. Debaixo do velho pé de ipê. Sofia continuou calmamente. Aquele que a senhora costumava dizer que era o favorito da minha mãe. Era verdade. Cada detalhe era verdade. Roberto sentiu o mundo girar. Como era possível? Como aquela criança sabia de coisas que apenas ele deveria saber? Minha avó viu tudo, Sofia explicou como se lesse seus pensamentos. Ela era a cozinheira da fazenda, lembra? A mulher invisível que vocês, ricos, ignoravam enquanto discutiam seus crimes durante o jantar. Brutus mugiu baixo, como se concordasse com as palavras da menina. Sofia acariciou seu focinho novamente. Mas eu não vim aqui para chantageá-lo. Ela disse, surpreendendo Roberto. Vim aqui para fazer um acordo. Que tipo de acordo? O senhor me dá o 1 milhão que prometeu e eu lhe dou algo muito mais valioso em troca. Sabe o quê? A chance de ver minha mãe mais uma vez antes que seja tarde demais. Roberto sentiu as lágrimas brotarem. Helena, sua menininha, 20 anos sem saber onde ela estava, se estava viva ou morta. 20 anos de culpa e arrependimento. Ela está viva? Ele perguntou, a voz quebrando. Por enquanto, Sofia respondeu enigmaticamente. Mas o tempo está acabando, para ela e para o senhor. O que isso significa? Significa que temos muito o que conversar, vovô. Sofia disse, finalmente soltando o touro. Mas primeiro, quero ver o senhor cumprir sua palavra. 1 milhão para quem domou Brutus. Roberto olhou para a menina, depois para o touro que agora pastava tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Toda a sua vida, ele havia sido o homem no controle, aquele que dava as ordens e fazia as regras. Mas agora, diante daquela criança de 10 anos, ele se sentia completamente perdido. Venha comigo, ele disse finalmente. Vamos conversar no escritório. Não, Sofia respondeu firmemente. Conversaremos aqui onde tudo começou, onde o senhor costumava treinar com minha mãe antes de tudo dar errado. Roberto olhou ao redor da arena. Era verdade. Ali era onde ele ensinava a Helena a montar, onde eles passavam as tardes de domingo praticando laço e rédeas, onde tudo era perfeito antes daquele maldito dia. Como você sabe tanto sobre nós? Ele perguntou. Porque minha mãe nunca parou de falar do senhor, Sofia respondeu, e pela primeira vez sua voz tinha um traço de emoção. Mesmo depois de tudo que aconteceu, ela ainda o ama. Roberto não conseguiu conter as lágrimas dessa vez. Elas desceram livremente por seu rosto curtido pelo sol, deixando trilhas na poeira. Onde ela está, Sofia? Por favor. Primeiro, o dinheiro, a menina insistiu. Não por ganância, mas porque precisamos dele. Minha mãe está doente, muito doente, e o tratamento custa caro. Doente? Roberto sentiu o pânico crescer. O que ela tem? A mesma coisa que matou minha avó, Sofia respondeu. A mesma coisa que está no nosso sangue, no sangue dos Mendes. Roberto conhecia aquela maldição familiar. Rosa, mãe de Helena, havia morrido jovem de uma doença rara no sangue. A avó de Rosa também. Era um padrão que se repetia havia gerações nas mulheres da família. Não, ele murmurou. Helena não.
Ela lutou por 20 anos, Sofia disse, mas agora está perdendo a batalha. Por isso estou aqui, por isso arrisquei tudo vindo procurá-lo. Eu pago o que for preciso, Roberto disse desesperado. Não só 1 milhão, 10, 20, o que for necessário. Dinheiro não compra perdão, Sofia respondeu sabiamente, mas pode comprar tempo. E tempo é tudo o que precisamos, agora. O sol começava a se pôr, tingindo a arena de dourado. Brutus continuava pastando tranquilamente, ocasionalmente olhando para Sofia como se velasse por ela. Vou buscar o dinheiro, Roberto disse. Mas você vem comigo. Não posso arriscar que desapareça. Eu não vou a lugar nenhum, Sofia garantiu. Não até conseguir o que vim buscar. Roberto hesitou. Havia algo naquela criança que o assustava e fascinava ao mesmo tempo. A mesma presença que Helena tinha, mas amplificada. Como se gerações de segredos e poder estivessem concentrados naquele pequeno corpo. Por que Brutus obedece a você? Ele perguntou enquanto caminhavam em direção à casa da fazenda. Porque ele sente a verdade, Sofia respondeu. Os animais sempre sabem quem somos de verdade, por baixo de todas as máscaras. E Brutus sabe que eu sou uma Mendes, que carrego o dom. O dom? O mesmo que minha mãe tinha. O mesmo que a fez especial. O mesmo que fez o senhor tentar controlá-la, até que ela não teve escolha senão fugir. Roberto parou de andar. As memórias daquele tempo voltavam como ondas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Eu só queria protegê-la, ele disse. De quê? Sofia perguntou. Dela mesma? Do mundo? Ou do senhor mesmo? Era uma pergunta que Roberto havia evitado por 20 anos. A verdade inconveniente que ele enterrou sob camadas de raiva e orgulho ferido. Ela era minha única filha, ele disse finalmente. Quando sua mãe morreu no parto, Helena se tornou tudo para mim. Eu não podia perdê-la. Mas perdeu, Sofia observou. Por tentar segurá-la com tanta força, o senhor a afastou. Eles chegaram à casa principal, uma construção imponente que mais parecia uma fortaleza do que um lar. Roberto notou como Sofia observava tudo com atenção, memorizando cada detalhe. Minha mãe descreveu cada cômodo dessa casa, ela disse. Passava horas contando histórias sobre sua infância aqui, sobre os dias felizes antes de tudo mudar. O que mudou tudo? Roberto perguntou, embora soubesse a resposta. O senhor sabe, Sofia respondeu. O dia em que descobriu que ela estava grávida. O dia em que seu mundo perfeito rachou. Roberto abriu a porta do escritório. As mesmas paredes de madeira escura, os mesmos troféus e fotografias. Entre elas, várias de Helena em diferentes idades. Sofia se aproximou de uma em particular. Essa foi tirada 1 semana antes dela fugir, ela observou. Olhe bem para os olhos dela. Vê o medo? Roberto nunca havia notado antes, mas agora, com Sofia apontando, era impossível não ver. Os olhos de Helena naquela foto tinham algo de animal acuado, de desespero contido. Quem era o pai? Roberto perguntou, a velha raiva tentando ressurgir. Alguém que a amava de verdade, Sofia respondeu. Alguém que morreu tentando protegê-la do Senhor. Mais um segredo revelado, mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Roberto foi até o cofre escondido atrás de um quadro. Suas mãos tremiam enquanto girava a combinação. Ele era um bom homem? Perguntou sem se virar. O melhor, Sofia respondeu. Professor de biologia na escola onde minha mãe estudava. Gentil, inteligente, completamente apaixonado por ela. Tudo que o senhor odiaria. Por ser pobre. Por fazê-la feliz sem precisar controlá-la. O cofre se abriu revelando maços de dinheiro, documentos, joias. Roberto começou a separar as notas de maior valor. Como ele morreu? Perguntou, embora temesse a resposta. Acidente de carro, Sofia disse. Muito conveniente, não acha? Justo quando eles planejavam fugir juntos. Roberto parou de contar o dinheiro. Suas mãos tremiam ainda mais agora. Eu não tive nada a ver com isso, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Não diretamente, Sofia concordou, mas o senhor tinha homens vigiando minha mãe. Homens que interpretaram suas ordens de resolver o problema de forma definitiva. Era verdade.
Roberto lembrava das instruções que havia dado. Façam o que for necessário para trazer minha filha de volta. Ele nunca perguntou que métodos foram usados, nunca quis saber os detalhes. Depois disso, minha mãe não teve escolha. Sofia continuou. Fugir ou morrer. Ela escolheu viver por mim. Roberto terminou de separar 1 milhão em notas. Era surreal estar ali, pagando uma fortuna para uma criança de 10 anos, enquanto décadas de segredos eram revelados. Aqui está, ele disse, colocando o dinheiro em uma bolsa. Agora me diga onde está Helena. Ainda não, Sofia disse. Primeiro preciso ter certeza de suas intenções. Preciso saber se o senhor mudou ou se ainda é o mesmo homem que destruiu tantas vidas. O que mais você quer de mim? Quero que conte a verdade, Sofia disse, sobre Paulo Mendonça, sobre o que realmente aconteceu com ele. Roberto sentiu o sangue gelar. Era o segredo que ele jurou levar para o túmulo. Isso não tem nada a ver com Helena. Tem tudo a ver, Sofia interrompeu. Paulo era padrinho da minha mãe. Era a única pessoa que teve coragem de enfrentá-lo. Quando ela fugiu e pagou o preço. O silêncio se estendeu entre eles. Roberto podia mentir, negar tudo. Mas olhando nos olhos daquela criança, olhos tão parecidos com os de Helena, ele soube que não adiantaria. Sofia sabia. De alguma forma, ela sabia de tudo. Foi um acidente, ele disse finalmente. Não foi, Sofia rebateu calmamente. Minha avó viu tudo da janela da cozinha. Viu quando os homens do senhor o levaram para o curral. Viu quando o espancaram. Viu quando o enterraram ainda respirando. Roberto desabou na cadeira. O peso de seus crimes finalmente o esmagando. Ele ia à polícia, ele murmurou. Ia contar sobre coisas que destruiriam tudo que construí. Sobre o gado roubado? Sofia perguntou. Sobre as terras tomadas à força? Sobre as famílias expulsas? Minha avó sabia de tudo isso também. Porque ela nunca... Porque tinha medo, Sofia explicou. Medo do que o senhor faria com ela, comigo, com minha mãe. Então ficou calada todos esses anos, guardando as provas, esperando o momento. Certo? E o momento é agora? O momento era ontem, Sofia corrigiu. Quando ela morreu nos meus braços, me fazendo prometer que buscaria justiça. Não vingança, vovô. Justiça. Roberto olhou para a menina. Tão pequena, tão frágil na aparência, mas com uma força interior que ele reconhecia. A força dos Cavalcanti combinada com a sabedoria dos Mendes. O que é justiça para você? Ele perguntou. É o senhor olhar nos olhos da minha mãe e pedir perdão, Sofia respondeu. É usar sua fortuna para ajudar as famílias que destruiu. É contar a verdade, toda a verdade, e aceitar as consequências. Isso destruiria tudo. Ou construiria algo novo, Sofia sugeriu. Algo limpo, honesto. Algo do qual minha mãe poderia se orgulhar. Roberto pensou em seus impérios, suas terras, seu poder. Tudo construído sobre sangue e mentiras. Tudo valendo nada se não pudesse compartilhar com Helena. Se eu fizer isso, ele disse lentamente, você me leva até ela? Se o senhor fizer isso, Sofia respondeu, ela virá até o senhor. Era uma esperança, pequena, frágil, mas real. Roberto pegou a bolsa com o dinheiro e entregou para Sofia. Tome, ele disse, e que Deus me perdoe por tudo. Sofia pegou a bolsa, verificou o conteúdo e assentiu. Então fez algo inesperado. Abraçou Roberto. Foi um abraço rápido, quase hesitante, mas que o fez chorar como não chorava há 20 anos. Minha mãe disse que o senhor não era mau, ela sussurrou. Apenas perdido. Talvez ainda dê tempo de encontrar o caminho de volta. Ela se afastou e caminhou em direção à porta. Roberto a seguiu, desesperado para não perdê-la de vista. Quando? Ele perguntou. Quando verei Helena? Quando estiver pronto, Sofia respondeu. Quando tiver feito o que precisa fazer. Eu saberei, e ela saberá. Como entrarei em contato? Sofia sorriu, aquele sorriso enigmático que o perturbava. O senhor não entrará, ela disse. Quando chegar a hora, Brutus o levará até nós. O touro? Ele sabe o caminho, Sofia confirmou. Sempre soube. Por que acha que o senhor nunca conseguiu domá-lo? Ele estava esperando por mim. Esperando para cumprir seu propósito. Era loucura.
completa loucura. Mas depois de tudo que havia acontecido naquele dia, Roberto estava disposto a acreditar em qualquer coisa. Sofia, ele chamou quando ela estava na porta. Posso fazer uma pergunta? Ela se virou esperando. Como é ela? Roberto perguntou, a voz embargada. Como está Helena agora? Sofia pensou por um momento antes de responder. Ela é a mulher mais forte que conheço, disse finalmente. Sobreviveu a tudo. A pobreza, a perda, a doença. Criou-me sozinha, trabalhou em 3 empregos, nunca deixou que eu sentisse falta de nada importante. Mas agora ela está cansada. E a única coisa que a mantém lutando é a esperança de fazer as pazes antes do fim. Vem fazer as pazes comigo. Com o Senhor, com o passado, com ela mesma, Sofia explicou. Ela carrega tanta culpa quanto o Senhor, vovô. Culpa por ter fugido, por ter privado o Senhor de me conhecer, por tudo o que aconteceu depois. Roberto sentiu o coração se partir um pouco mais. Sua menininha carregando culpa por pecados que eram dele. Diga a ela, ele começou, mas não sabia como terminar. Eu direi, Sofia prometeu. Direi que o encontrei. Que o Senhor está velho, cansado, cheio de arrependimentos. Que seus olhos ainda procuram por ela em cada canto desta casa. Que o Senhor está pronto para mudar se ainda houver tempo. Há tempo? Isso depende do Senhor, Sofia disse abrindo a porta. Cada dia que passa fingindo que o passado não aconteceu é um dia a menos com ela. Escolha sabiamente. E então ela se foi, deixando Roberto sozinho com seus fantasmas e a bolsa vazia onde antes estava R$1 milhão. Ele foi até a janela e a viu caminhando em direção ao curral onde Brutus esperava. O touro a recebeu como uma velha amiga, baixando a cabeça para que ela pudesse acariciar seus chifres. Sofia sussurrou algo no ouvido do animal, e Roberto podia jurar que viu Brutus olhar diretamente para ele através da janela. Um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo sobrenatural naquela cena, algo que desafiava toda lógica e razão. Mas Roberto não era mais o homem cético de antes. Os eventos daquele dia haviam abalado todas suas certezas. Ele voltou ao escritório e olhou para as fotos de Helena. Em cada uma delas agora conseguia ver o que havia ignorado por tanto tempo, a tristeza por trás do sorriso, o medo disfarçado de respeito, a prisão dourada que ele havia construído ao redor dela. Perdoe-me, minha filha, ele murmurou para as fotografias. Perdoe este velho tolo que confundiu amor com posse. Do lado de fora, Brutus mugiu. Era um som diferente dos rugidos de fúria que o touro costumava soltar. Parecia quase uma despedida. Roberto correu para a janela, mas Sofia havia desaparecido. Apenas Brutus permanecia no curral, pastando tranquilamente sob a lua que começava a surgir. Foi então que Roberto notou algo que o fez gelar. No chão, onde Sofia havia caminhado, não havia pegadas, nenhum rastro de que alguém estivera ali. Seria possível? Teria ele imaginado tudo? Mas não, a bolsa vazia sobre a mesa provava que Sofia era real. O dinheiro havia sumido. A menina existia, mas quem era ela realmente? E mais importante, o que ela era? Roberto passou a noite em claro, revirando cada momento do encontro em sua mente. As palavras de Sofia ecoavam como profecias. Quando estiver pronto. Mas pronto para quê? Ao amanhecer, ele tomou a primeira decisão. Chamou seu advogado. Dr. Martins, disse quando o homem atendeu. Preciso que prepare documentos. Vou confessar alguns erros do passado. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Senhor Cavalcante, talvez devêssemos conversar pessoalmente antes de... Não, Roberto interrompeu. Já esperei tempo demais. Quero confessar o desaparecimento de Paulo Mendonça e mais algumas coisas. Senhor, isso pode significar prisão. Eu sei, Roberto disse calmamente. Mas minha filha está morrendo, doutor, e a única chance de vê-la novamente é fazer o que é certo. Sua filha? Mas Helena desapareceu há... Ela está viva, Roberto confirmou. E precisa de mim. Precisa que eu seja o pai que nunca fui, mesmo que seja tarde demais. Desligou antes que o advogado pudesse argumentar. Havia mais ligações a fazer. Famílias para compensar, terras para devolver, um império para desmantelar.
Mas primeiro precisava ir ao curral. Brutus estava lá, como sempre, mas havia algo diferente no animal. Uma expectativa no ar, como se esperasse por algo. Você sabe onde elas estão, não sabe? Roberto perguntou ao touro. Brutus bufou e bateu o casco no chão 3 vezes. Roberto não sabia se era coincidência ou resposta, mas decidiu interpretar como um sim. Quando? Ele perguntou. Quando você me levará até elas? O touro virou-se e olhou para o horizonte onde o sol nascia tingindo o céu de vermelho. Depois voltou a pastar, ignorando Roberto completamente. A mensagem parecia clara. Ainda não era hora. Roberto voltou para casa e começou o processo de desmontar tudo que havia construído. Cada confissão era uma punhalada no orgulho. Cada documento assinado, um pedaço de seu império que se desfazia. Mas estranhamente, a cada ato de contrição, Roberto se sentia mais leve. Como se décadas de peso fossem removidas de seus ombros, a notícia se espalhou rapidamente. O grande Roberto Cavalcanti confessando crimes, devolvendo terras, pagando indenizações. Uns diziam que havia enlouquecido, outros que estava com medo de morrer e queria limpar a consciência. Ninguém sabia sobre Sofia, ninguém sabia sobre Helena. 3 semanas se passaram. Roberto havia confessado o suficiente para garantir pelo menos 10 anos de prisão. Seu advogado implorava para que parasse, para que tentasse um acordo. Mas Roberto continuava. Cada dia, ele visitava Brutus. Cada dia, perguntava se era hora. E cada dia, o touro o ignorava. Até que numa manhã de novembro, Roberto encontrou o curral vazio. Brutus havia desaparecido. O portão estava aberto, mas não havia sinais de arrombamento. O pânico tomou conta dele. Sem Brutus, como encontraria Helena? Como Sofia havia dito que funcionaria? O touro o levaria até elas, mas agora... Foi então que ouviu. Um mugido distante vindo da estrada que levava às colinas. Roberto não pensou 2 vezes. Pegou as chaves do carro e seguiu o som. A perseguição durou horas. Sempre que Roberto pensava ter perdido o rastro, outro mugido o guiava. Brutus o estava conduzindo, mas mantendo distância, nunca se deixando alcançar. O sol estava se pondo quando Roberto chegou a uma pequena propriedade que não via há 20 anos. A antiga casa de Rosa Mendes, mãe de Helena, avó de Sofia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A casa estava diferente, reformada, pintada de branco com detalhes em azul. Um jardim bem cuidado cercava a entrada. E lá, no pasto ao lado, estava Brutus, pastando tranquilamente como se nunca tivesse saído dali. Roberto desceu do carro com as pernas tremendo. Cada passo em direção à casa parecia uma eternidade. Quando finalmente alcançou a porta, sua mão hesitou antes de bater. E se Helena não quisesse vê-lo? E se Sofia tivesse mentido? E se... A porta se abriu antes que ele batesse. Sofia estava ali, usando o mesmo vestido branco do dia em que se conheceram. Demorou, ela disse simplesmente. Mamãe está esperando. Roberto a seguiu para dentro da casa. O cheiro de remédios era forte, misturado com algo que ele reconheceu imediatamente. O perfume de jasmim que Helena sempre usava. Sofia o guiou até um quarto nos fundos. Cada passo era uma tortura de antecipação e medo. Quando finalmente chegaram à porta, Sofia parou. Algumas regras, ela disse séria. Não a abrace com força. Ela está frágil. Não chore demais. Ela precisa de paz. E não fale sobre os anos perdidos, apenas sobre os que ainda podemos ter. Roberto assentiu, incapaz de falar. Sofia abriu a porta. E lá estava ela. Helena, sua menininha. 20 anos haviam sido cruéis. O rosto que ele lembrava jovem e cheio de vida agora mostrava as marcas da doença e do sofrimento. Mas os olhos eram os mesmos. Castanhos, profundos, cheios de uma força que desafiava a fragilidade do corpo. Oi, papai. Helena disse, e sua voz, embora fraca, ainda carregava a doçura que ele lembrava. Roberto não conseguiu se conter.
As lágrimas vieram em torrente enquanto ele se ajoelhava ao lado da cama, pegando gentilmente a mão dela. Perdoe-me. Foi tudo que conseguiu dizer. Por favor, Helena, perdoe-me. Já perdoei, ela respondeu, acariciando o rosto dele com a mão livre. Há muito tempo, a pergunta é: você se perdoou? Era uma pergunta que Roberto não sabia responder. Como se perdoar por 2 décadas de erros? Como apagar o sofrimento que causou? Eu confessei tudo, ele disse. Paulo, as terras, os crimes. Vou para a prisão, mas não importa. Nada importa além de estar aqui com você. Helena sorriu, aquele sorriso que iluminava o quarto, mesmo em meio à doença. Sempre dramático, ela brincou fracamente. Algumas coisas nunca mudam. Você mudou, Roberto observou, estudando o rosto dela. Está mais forte mesmo. Mesmo morrendo? Helena completou com naturalidade. É o que a vida faz, papai. Nos quebra e nos reconstrói. Até que aprendemos que a verdadeira força não está em controlar tudo, mas em aceitar o que não podemos mudar. Sofia entrou no quarto trazendo uma bandeja com chá. A naturalidade com que cuidava da mãe mostrava anos de prática. Vovô vai jantar conosco? Ela perguntou para Helena. Se ele quiser, Helena respondeu, olhando para Roberto. Se não tiver compromissos mais importantes. Nada é mais importante que isso, Roberto disse, firmemente. Nada nunca foi, eu que demorei para perceber. O jantar foi simples, sopa de legumes, pão caseiro, suco natural. Roberto não lembrava quando havia comido algo tão básico, mas também não lembrava quando uma refeição havia tido tanto sabor. Elas contaram histórias dos anos perdidos. Como Helena havia fugido para São Paulo grávida e desesperada. Como Rosa a encontrou trabalhando de garçonete e a acolheu. Como Sofia nasceu prematura e lutou pela vida desde o primeiro dia. Ela sempre foi especial, Helena disse, olhando para a filha com orgulho. Desde bebê tinha algo diferente. Os animais se acalmavam quando ela chorava. As plantas cresciam mais rápido onde ela brincava. O dom dos Mendes, Roberto murmurou. Mais forte nela do que em qualquer geração anterior, Helena confirmou. Às vezes me assusto com o que ela é capaz de fazer. Não, sou bruxa, Sofia protestou. Apenas entendo coisas que outros não conseguem ver. Como soube sobre Paulo? Roberto perguntou. Sua avó realmente viu? Vovó Rosa viu, Sofia confirmou. Mas não só isso. Paulo apareceu para ela em sonhos durante anos. Mostrou onde estava enterrado. Pediu justiça. Roberto sentiu um calafrio. Havia forças neste mundo que ele nunca compreenderia. E vocês nunca... Tínhamos medo, Helena explicou. Você era poderoso demais. E eu tinha Sofia para proteger. Não podia arriscar perdê-la também. Mas agora o tempo está acabando, Helena disse simplesmente. E percebi que alguns segredos são pesados demais para levar para o túmulo. Eles conversaram até tarde da noite. Sobre o passado, o presente, os poucos futuros possíveis. Roberto contou sobre as confissões, sobre o império que estava desfazendo. Não precisa destruir tudo, Helena disse. Use o que construiu para o bem. Crie empregos, ajude famílias, transforme o império de sangue em algo limpo. Com você ao meu lado? Roberto perguntou esperançoso. Helena trocou um olhar com Sofia antes de responder. Não tenho muito tempo, ela disse gentilmente. Talvez meses, se tivermos sorte, mas gostaria de passar esse tempo em casa. Casa? A fazenda, Helena esclareceu. Se você me aceitar de volta. Se pudermos tentar ser uma família, mesmo que por pouco tempo. Roberto não conseguiu responder. As lágrimas não deixavam. Apenas assentiu, segurando a mão da filha como se sua vida dependesse disso. Tem uma condição, Sofia interveio. As coisas serão diferentes agora, sem controle, sem manipulação. Vovô tem que aceitar quem somos, não tentar nos mudar. Eu aceito, Roberto disse imediatamente. Aceito qualquer coisa. Cuidado com promessas, Sofia advertiu. Elas têm poder, especialmente quando feitas a uma Mendes. A mudança aconteceu uma semana depois. Roberto havia preparado tudo. O melhor quarto da casa para Helena, equipamentos médicos, enfermeiras especializadas. Exagero,
Helena comentou ao ver os preparativos. Não preciso de um hospital, papai. Apenas de um lugar para morrer em paz. Não fale assim, Roberto implorou. Por quê? Helena perguntou. É a verdade. E já passou da hora de encararmos as verdades nesta família. Sofia assumiu naturalmente o comando da casa. Com apenas 10 anos, organizava as refeições, os horários dos remédios, as visitas dos médicos. E o mais impressionante, todos obedeciam sem questionar. É o dom, Helena explicou um dia, vendo Roberto observar Sofia coordenar os empregados. As pessoas sentem a autoridade natural dela, como os animais. Brutus havia sido trazido de volta e agora pastava tranquilamente no pasto principal. Sofia o visitava todas as manhãs, conversando com ele como se fosse um velho amigo. O que ela diz para ele? Roberto perguntou. Não sei, Helena admitiu. Há coisas sobre minha filha que nem eu entendo completamente. Às vezes, acho que ela não é inteiramente nossa. Como assim? Helena hesitou antes de responder. Você se lembra das histórias que Rosa contava? Sobre a primeira Mendes, a que começou a linhagem? Roberto lembrava vagamente. Lendas sobre uma mulher que falava com os animais, que curava com as mãos, que sabia segredos que ninguém contava. Dizem que ela não era completamente humana, Helena continuou. Que tinha sangue antigo, de quando o mundo era diferente. Bobagem, eu sei, mas olhando para Sofia, você acredita? Eu acredito que há mais mistérios entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar, Helena citou, e que minha filha é um desses mistérios. Os dias se transformaram em semanas, a rotina se estabeleceu. Roberto havia adiado os processos judiciais, alegando questões familiares urgentes. As manhãs eram passadas com Helena, as tardes cuidando dos negócios que restavam, as noites os três juntos. Era uma felicidade agridoce. Cada momento precioso manchado pela consciência de que o tempo era limitado. Helena enfraquecia dia após dia, embora tentasse disfarçar. Uma noite, Roberto encontrou Sofia no jardim, olhando as estrelas. Você está triste, ele observou sentando ao lado dela. Estou me preparando, Sofia corrigiu. Mamãe diz que não devo ter medo, que é apenas uma passagem, mas é difícil. Você é muito jovem para pensar nessas coisas. Eu nunca fui jovem, Sofia disse com uma maturidade desconcertante. O dom vem com um preço. Vemos demais, sentimos demais, sabemos demais. Você sabe quando? Sofia olhou para as estrelas por um longo momento antes de responder. A primeira neve, ela disse finalmente. Quando a primeira neve cair, ela partirá. Roberto olhou para o céu limpo de novembro. Neve era rara na região. Às vezes anos se passavam sem uma única nevasca. Então temos tempo, ele disse esperançoso. O tempo não obedece esperanças, Sofia respondeu. Apenas segue seu curso. Naquela noite, Roberto sonhou com neve. Flocos brancos caindo sobre a fazenda, cobrindo os pastos, silenciando o mundo. E no meio da neve, Helena dançava como quando era criança, livre e feliz. Acordou com lágrimas no rosto e um pressentimento ruim no coração. Os dias de dezembro chegaram quentes e secos. Roberto se apegava à ausência de nuvens como uma promessa. Sem nuvens, sem neve. Sem neve, mais tempo. Helena parecia melhor naqueles dias. Conseguia caminhar pelo jardim, ria mais, comia com mais apetite. Roberto se permitiu esperanças. Está melhorando, ele comentou com o médico durante uma visita. O homem trocou um olhar com Sofia antes de responder. Às vezes acontece, disse cuidadosamente. Uma melhora antes... Antes. Do quê? Antes do fim, Sofia completou sem rodeios. O corpo reúne as últimas forças. É um presente, não uma cura. Roberto se recusava a aceitar. Redobrou os cuidados, trouxe especialistas de São Paulo, prometeu fortunas por tratamentos experimentais. Papai, Helena o chamou uma tarde, depois de mais uma consulta infrutífera. Sai, pare. Não posso, Roberto disse desesperado. Tem que haver algo, algum tratamento. O único tratamento que preciso é paz. Helena interrompeu gentilmente. E você está me roubando isso com seu desespero. Foi como um tapa.
Roberto percebeu que estava repetindo os mesmos erros, tentando controlar o incontrolável, forçar o mundo a se dobrar à sua vontade. Desculpe, ele murmurou. É que eu acabei de te encontrar. Então, Helena corrigiu. Você me encontrou há 20 anos. Apenas demorou todo esse tempo para realmente me ver. Eles passaram o resto da tarde em silêncio confortável, de mãos dadas, vendo o sol se pôr sobre os pastos. Foi Sofia quem notou primeiro. No dia 20 de dezembro, ela acordou agitada. Está vindo, ela anunciou no café da manhã. O quê? Roberto perguntou. A mudança, Sofia disse olhando pela janela. O ar está diferente. Brutus sente também. De fato, o touro estava inquieto no pasto, mugindo e olhando para o norte constantemente. Helena estava especialmente quieta naquele dia. Passou horas folheando álbuns de fotografias antigos, sorrindo para memórias que só ela podia ver. Você foi uma boa filha. Roberto ouviu ela sussurrar para uma foto dela criança. Sinto muito por não ter sido um pai melhor. Você foi o pai que conseguiu ser. Helena respondeu sem levantar os olhos. E eu fui a filha que consegui ser. Não adianta reescrever o passado, apenas aprender com ele. Naquela noite o vento mudou. Soprava do sul agora frio e cortante. Roberto fechou todas as janelas, acendeu a lareira, mas o frio parecia vir de dentro. Amanhã, Sofia disse simplesmente quando foram dormir. Preparem-se. Roberto não dormiu. Ficou no quarto de Helena, velando seu sono, memorizando cada detalhe de seu rosto. Quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, ele viu. Nuvens escuras se acumulavam ao norte. Nuvens de neve. Não, ele murmurou. Ainda não. Helena acordou com um sussurro. Olhou pela janela e sorriu. Que lindo, ela disse. Tassi, sempre amei neve. Lembra quando nevou no meu aniversário de 8 anos? Roberto lembrava. Havia sido a última nevasca significativa na região. Helena havia dançado na neve por horas, construído bonecos, feito anjos. Havia sido um dos dias mais felizes de suas vidas. Podemos repetir, ela sugeriu, quando começar a cair. Uma última dança na neve. Helena, por favor, papai, ela pediu. Não me negue isso também. Os primeiros flocos começaram a cair por volta do meio-dia. Delicados, quase tímidos, derretendo assim que tocavam o solo quente. Mas gradualmente foram aumentando, ficando mais densos, mais frios. Em uma hora, uma fina camada branca cobria os pastos. Agora, Helena disse, levantando-se com esforço, ajude-me. Roberto a ajudou a vestir um casaco e a caminhar até o jardim. Sofia já estava lá, de braços abertos, deixando os flocos caírem em seu rosto. É mais bonito do que imaginava, ela disse. Helena riu, um som cristalino que Roberto não ouvia há décadas. Então, apoiada nele, começou a se mover. Não era bem uma dança, mais um balançar suave, mas havia graça em cada movimento. Cante comigo, ela pediu. Aquela canção que você cantava quando eu era pequena. Roberto engoliu o nó na garganta e começou a cantarolar a velha canção de ninar. Helena acompanhou, sua voz fraca, mas melodiosa, misturando-se com a dele. Sofia se juntou a eles, pegando a mão livre da mãe. Os três se moveram juntos na neve que caía, uma família finalmente completa, mesmo que por breves momentos. Foi Helena quem parou primeiro, ofegante. Obrigada, ela sussurrou. Por isso, por tudo. Roberto a carregou de volta para dentro. Ela pesava quase nada, como se já estivesse meio partida. Fiquem comigo, ela pediu quando a deitou na cama. Os dois contem histórias, as boas, só as boas. Então Roberto contou sobre o dia em que ela nasceu, perfeita e minúscula. Sobre seus primeiros passos no mesmo jardim onde haviam dançado. Sobre todas as vezes em que o orgulho quase explodiu seu peito, vendo-a crescer. Sofia contou também sobre como Helena a ensinou a ler, escrevendo palavras na areia. Sobre as noites em que dividiam um cobertor fino, mas se aqueciam com histórias. Sobre o amor incondicional que sempre recebeu, mesmo nos momentos mais difíceis. Helena sorria para cada memória, seus olhos brilhando mesmo enquanto seu corpo enfraquecia.
Cuidem um do outro, ela pediu quando as palavras começaram a falhar. Prometam. Prometemos, Roberto e Sofia disseram juntos. E perdoem, Helena continuou com esforço. Perdoem tudo, todos. É o único jeito de serem livres. Ela fechou os olhos então, a respiração ficando mais lenta, mais espaçada. Roberto segurou uma mão, Sofia a outra. Unidos pela pessoa que amavam, esperaram. Foi peaceful quando chegou. Entre uma respiração e outra, Helena simplesmente partiu, sem luta, sem medo, como quem adormece depois de um longo dia. Roberto esperava que o mundo parasse, que houvesse algum sinal cósmico da perda irreparável. Mas a neve continuou caindo, o relógio continuou funcionando, a vida continuou. Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Ela está bem agora, disse com certeza absoluta. Posso senti-la, livre, feliz, dançando em algum lugar onde não há dor. Como você pode ter certeza? Sofia apontou pela janela. Lá fora, em meio à neve que caía, Brutus estava parado, mas não sozinho. Uma forma translúcida, quase invisível, acariciava sua cabeça. Uma forma que Roberto reconheceria em qualquer lugar. Helena, ele sussurrou. A forma pareceu olhar para eles e acenar. Então desapareceu, deixando apenas a neve e um touro que mugiu uma vez, longo e triste, antes de voltar a pastar. O dom, Sofia explicou, às vezes nos permite ver o véu afinar. Ela quis se despedir do seu jeito. Roberto não sabia se acreditava, não sabia se era real ou apenas sua mente tentando processar a perda, mas escolheu acreditar. Escolheu a esperança. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O funeral foi simples, como Helena teria querido. Apenas família e alguns poucos amigos que ela fez nos anos de exílio. Roberto ficou surpreso ao ver quantas vidas ela havia tocado mesmo na pobreza. Ela salvou meu filho, uma mulher contou. Ficou 3 noites acordada cuidando dele quando tive que trabalhar. Ensinou minha filha a ler, outro disse. Nunca cobrou nada. Deu seu último prato de comida para minha família. Uma terceira testemunhou. História após história de bondade, generosidade, amor. Roberto percebeu que enquanto ele construía impérios de pedra, Helena construía monumentos nos corações das pessoas. Sofia ficou ao seu lado durante tudo, sua presença uma âncora na tempestade de emoções. Quando todos partiram, apenas eles dois permaneceram diante do túmulo simples. E agora? Roberto perguntou perdido. Agora cumprimos a promessa, Sofia respondeu. Cuidamos um do outro e fazemos o que ela pediria. O quê? Vivemos, Sofia disse simplesmente. Honramos a memória dela vivendo melhor do que antes. Era mais fácil dizer do que fazer. Os primeiros dias foram os piores. Roberto vagava pela casa como um fantasma, procurando Helena em cada canto. Sofia mantinha a rotina, mas ele a pegava chorando silenciosamente quando achava que estava sozinha. Foi Brutus quem os salvou. Uma manhã, o touro apareceu na porta da casa, mugindo insistentemente. O que ele quer? Roberto perguntou. Que o sigamos, Sofia interpretou. Ele tem algo para mostrar. Intrigados, eles seguiram o touro pelos pastos. Brutus os guiou por trilhas que Roberto não conhecia, mesmo após décadas naquelas terras. Finalmente chegaram a uma clareira escondida. No centro, uma nascente cristalina brotava entre as rochas, formando um pequeno lago. O lugar secreto da mamãe. Sofia sussurrou maravilhada. Ela falava sobre ele, mas nunca soube onde. Era? Roberto lembrou. Helena criança sempre desaparecia por horas, voltando com flores estranhas e histórias de um lugar mágico. Ele nunca acreditou. Achou que era imaginação infantil. Como Brutus sabe? Mamãe deve ter mostrado para ele, Sofia sugeriu. Ou talvez ele sempre soubesse e estava esperando o momento certo. Havia algo de especial naquele lugar. A água era mais limpa, o ar mais puro, até as cores pareciam mais vivas. Roberto sentiu uma paz que não experimentava há semanas. Podemos vir aqui, Sofia disse, quando a saudade apertar. É como se ela ainda estivesse presente. E assim fizeram.
O lago secreto se tornou seu refúgio. Roberto descobriu que conseguia pensar com mais clareza ali, tomar decisões difíceis com mais sabedoria. Foi lá que ele decidiu como usar o que restava de seu império. Uma fundação, anunciou para Sofia um dia, em nome de Helena, para ajudar mães solteiras, crianças doentes, famílias em necessidade. Ela gostaria disso. Sofia aprovou. Mas tem que ser feito direito, sem corrupção, sem desvios. Honesto como ela era. Você me ajuda a garantir isso? Sempre, Sofia prometeu. A Fundação Helena Cavalcanti nasceu oficialmente 3 meses após sua morte. Roberto usou a maior parte de sua fortuna remanescente para criá-la, guardando apenas o suficiente para viver com simplicidade. Os processos judiciais continuavam, mas com menos ferocidade. Muitos dos que ele havia prejudicado perdoaram as dívidas ao saber da morte de Helena e da criação da fundação. É o poder do bem, Sofia observou. Quando as pessoas veem mudança real, respondem com compaixão. Paulo Mendonça foi exumado e enterrado propriamente. Roberto confessou o crime, mas a família, sabendo dos últimos eventos, escolheu não pressionar por punição máxima. Helena não quereria vingança, a viúva de Paulo disse. Ela quereria justiça e mudança, e o senhor está dando isso. A promotoria concordou com serviços comunitários e restituição ao invés de prisão. Roberto aceitou com gratidão, sabendo que era mais do que merecia. Sofia floresceu nos meses seguintes. Sem o peso da doença da mãe, ela podia ser mais criança. Ainda havia a maturidade em comum, o dom que a tornava diferente, mas também havia risos e brincadeiras. Roberto a matriculou na melhor escola da região, mas logo ficou claro que o sistema tradicional não comportava alguém como Sofia. Os professores não sabem o que fazer comigo, ela explicou depois de mais um dia frustrante. Eu sei coisas que não deveria saber, entendo conceitos que não foram ensinados. O dom? Em parte, Sofia concordou. Mas também porque mamãe me ensinou a pensar, não apenas memorizar. Eles chegaram a um acordo. Sofia frequentaria a escola para socialização, mas teria tutores particulares para desafios acadêmicos reais. Logo estava estudando material de ensino médio, depois universitário. Você poderia ser qualquer coisa, Roberto disse orgulhoso, um dia vendo-a resolver equações complexas. Médica, cientista, engenheira, eu vou ser o que sou. Sofia respondeu simplesmente, uma Mendes. Uma ponte entre mundos, como minha mãe era, como minha avó foi. O que isso significa? Ainda estou descobrindo, ela admitiu. Mas sei que tem a ver com ajudar, curar, conectar. O dom não é para ganho pessoal. O primeiro aniversário da morte de Helena chegou com uma nevasca, como se o céu lembrasse. Roberto e Sofia visitaram o túmulo, deixaram flores, compartilharam memórias. Ainda dói, Roberto confessou. Sempre vai doer, Sofia disse sábia. Mas a dor é o preço do amor, e vale a pena pagar. Brutus os esperava no lago, secreto depois. O touro havia se tornado seu guardião não oficial, sempre por perto quando precisavam de conforto. Você acha que ela sabe? Roberto perguntou. Sobre a fundação, as mudanças, tudo? Sofia fechou os olhos e sorriu. Ela sabe, disse com certeza, e está orgulhosa. A fundação cresceu além das expectativas. Em 2 anos, já ajudava centenas de famílias. Roberto trabalhava incansavelmente, Sofia ao seu lado, garantindo que cada centavo fosse bem usado. É irônico, Roberto comentou uma noite, revisando relatórios. Passei décadas construindo fortuna através do sofrimento. Agora encontro o propósito aliviando o sofrimento. Redenção, Sofia disse. Mamãe acreditava que todos mereciam uma segunda chance. Até eu? Especialmente você, Sofia confirmou. Por isso ela voltou, não só para morrer, mas para te mostrar como viver. Os anos passaram. Sofia cresceu, o dom se fortalecendo com a idade. Aos 15, já era consultada por fazendeiros de toda a região sobre seus animais. Aos 18, publicou artigos sobre comportamento animal que desafiavam teorias estabelecidas. Universidade, Roberto sugeriu quando ela se formou no ensino médio com honras.
Talvez, Sofia considerou. Mas não agora. Ainda tenho trabalho aqui. O trabalho era a fundação, mas também algo mais. Pessoas começaram a procurá-la com problemas que a medicina tradicional não resolvia. Depressões inexplicáveis, doenças psicossomáticas, conflitos familiares profundos. Não sou curandeira, Sofia sempre esclarecia. Apenas escuto o que não está sendo dito. E funcionava. Palavra se espalhou sobre a jovem que resolvia o irresolúvel. Logo havia filas na fazenda. Está virando um circo, Roberto. Preocupou-se. É o que precisa ser, Sofia respondeu calma. O dom não é meu para esconder. É para servir. Ela estabeleceu regras. Atenderia 3 dias por semana, sem cobrar, mas aceitando doações para a fundação. Os outros dias eram para estudar, descansar, ser humana. Roberto a observava trabalhar com admiração. A forma como tocava o cerne dos problemas, como guiava as pessoas para suas próprias resoluções, era quase sobrenatural. É Helena em você, ele disse um dia. A compaixão, a sabedoria, ela vive através de você. E de você, Sofia rebateu. Cada família ajudada pela fundação, cada vida mudada. É ela agindo através de nós. Aos 21 anos, Sofia anunciou uma decisão. Vou viajar, disse durante o jantar. Há outros com o dom pelo mundo. Preciso encontrá-los, aprender, ensinar. Roberto sentiu o pânico familiar. Perder outro ente querido, ficar sozinho novamente. Por quanto tempo? Não sei, Sofia admitiu. Mas voltarei. Esta é minha casa. Você é minha família. Apenas preciso entender melhor o que sou. E Brutus, Roberto perguntou, procurando razões para ela ficar. Cuidará de você, Sofia sorriu. Como sempre cuidou. A despedida foi difícil, mas não devastadora. Roberto havia aprendido a diferença entre amor e posse. Sofia partiu com sua bênção, prometendo escrever. E escreveu. Cartas de lugares remotos onde encontrou outros como ela. Curandeiros nos Andes, sussurradores de cavalos na Mongólia, mulheres que falavam com lobos no Canadá. O dom tem muitas faces, ela escreveu. Mas o cerne é sempre o mesmo. Conexão. Entre humanos e natureza. Entre o visível e o invisível. Roberto guardava cada carta, lendo para Brutus que parecia entender. O touro envelhecia graciosamente, ainda forte, mas mais calmo. A fundação continuou crescendo. Roberto treinou sucessores, garantindo que sobreviveria além dele. O império de sangue havia se tornado completamente um legado de esperança. 3 anos depois, Sofia voltou. Mais madura, mais centrada, mas ainda essencialmente ela mesma. Roberto chorou ao abraçá-la. Senti sua falta, ele confessou. Eu também, ela respondeu, mas precisava ir para poder voltar completa. Ela trouxe conhecimentos novos, técnicas refinadas, compreensão mais profunda do dom, mas também trouxe algo inesperado. Vovô, ela disse na segunda noite em casa, encontrei outros descendentes. Descendentes de Helena. Sofia esclareceu. Ela teve outro filho. Roberto sentiu o mundo girar. O quê? Como? Quando? 2 anos depois de fugir, Sofia explicou gentilmente. Um menino. Ela o deu para adoção porque não conseguia sustentar 2 filhos. Ele está vivo, tem família, está bem. Onde? Argentina, Sofia disse. Se mudou para lá com os pais adotivos. Tem 40 anos agora, 3 filhos. Um deles tem o dom. Roberto não sabia como processar a informação. Um neto que não conhecia. Bisnetos que nunca viu. Eles sabem? Sobre Helena, sim, Sofia confirmou. Ele a procurou há 10 anos. Se encontraram. Sobre você, ela nunca contou. Roberto ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. Mais uma peça do quebra-cabeça da vida de Helena durante os anos perdidos. Mais uma consequência de seus erros. Qual o nome dele? Perguntou finalmente. Miguel, Sofia respondeu. Miguel Fernandes. Helena disse que escolheu o nome porque significa quem é como Deus, esperando que ele tivesse a proteção divina que ela não podia dar. E ele
Ele está bem? Muito bem, Sofia assegurou. É veterinário, especializado em animais de grande porte. A família adotiva o amou como próprio. Helena ficou em paz sabendo disso. Roberto sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Seu outro neto havia tido uma boa vida, mas uma vida sem ele, sem conhecer suas raízes Cavalcanti. O filho dele, o que tem o dom? Roberto perguntou. Como ele lida com isso? Com dificuldade, Sofia admitiu. Não teve orientação como eu tive. Os pais acham que é imaginação, os colegas o consideram estranho. Foi por isso que Miguel me procurou quando soube que eu existia. Ele sabe sobre você? Helena contou sobre mim antes de morrer. Sofia explicou. Disse que um dia eu o encontraria. E encontrei. Roberto se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, Brutus pastava sob a luz da lua, uma presença constante e reconfortante. Você acha que eles gostariam de me conhecer? Perguntou sem se virar. Essa decisão não é minha, Sofia respondeu cuidadosamente. Mas posso fazer a ponte se quiser. Explicar quem você é agora, não quem foi. E quem sou agora? Sofia se aproximou e tocou gentilmente o ombro dele. É um homem que aprendeu com seus erros, ela disse. Que transformou um império de ganância em uma força do bem. Que amou e perdeu e ainda assim escolheu continuar amando. É o avô que eu conheço e respeito. Roberto piscou para afastar as lágrimas. Como aquela jovem sempre sabia exatamente o que dizer. Faça contato, ele decidiu. Mas seja honesta. Conte tudo, o bom e o ruim. Se depois disso eles quiserem me conhecer. Eles vão querer, Sofia disse com certeza. O sangue reconhece o sangue, lembra? E além do sangue, há a curiosidade humana básica sobre nossas origens. As semanas seguintes foram de espera ansiosa. Sofia escreveu para Miguel uma longa carta explicando a situação. Roberto resistiu à tentação de ditar o que deveria ser dito, confiando no julgamento dela. Enquanto esperavam resposta, a vida continuou. A fundação completava 5 anos com números impressionantes. Mais de 1000 famílias auxiliadas diretamente, dezenas de bolsas de estudo concedidas, 3 centros comunitários construídos. Helena ficaria orgulhosa, comentou Dona Marta, uma das primeiras beneficiárias durante a celebração. Espero que sim, Roberto respondeu olhando para o retrato de Helena, que presidia o salão principal da fundação. Foi numa manhã de outono que a resposta chegou. Não uma carta, mas um telefonema. Senhor Cavalcanti, a voz masculina tinha um leve sotaque argentino. Sou Miguel, Miguel Fernandes. Roberto quase deixou o telefone cair. Havia imaginado esse momento tantas vezes, mas agora não sabia o que dizer. Miguel, conseguiu finalmente. Obrigado por ligar. Sofia explicou tudo. Miguel continuou. Sobre o passado, sobre o presente. Devo admitir que levei dias processando. Compreendo perfeitamente se não quiser. Quero. Miguel interrompeu. Quero conhecê-lo. E mais importante, quero que conheça meu filho. Santiago precisa entender de onde vem seu dom. Santiago. Roberto saboreou o nome. Quantos anos ele tem? 12, Miguel respondeu. A mesma idade que Sofia tinha quando procurou o Senhor, segundo ela me contou. A sincronicidade não passou despercebida. O universo tinha seus padrões, suas rimas. Quando podem vir? Roberto perguntou, tentando não parecer muito ansioso. Estou pensando nas férias de julho, Miguel sugeriu. Seria tempo suficiente para se preparar? Julho estava há 3 meses. 3 meses que pareceriam 3 anos para Roberto. Claro, ele concordou. O tempo que precisarem. Senhor Cavalcanti, Miguel disse antes de desligar. Minha mãe, Helena, ela me falou sobre o senhor no final. Disse que o amava, apesar de tudo. Achei que deveria saber. Roberto não conseguiu responder. As lágrimas não deixavam. Miguel pareceu entender e desligou gentilmente, deixando-o com suas emoções. Os 3 meses passaram numa mistura de preparação ansiosa e tentativas de manter a normalidade. Roberto reformou quartos, planejou atividades, preocupou-se com cada detalhe. Está exagerando de novo, Sofia observou, vendo-o mudar a decoração do quarto de hóspedes pela 3ª vez.
Quero que se sintam bem-vindos. Roberto defendeu-se. Eles se sentirão bem-vindos se você for autêntico, Sofia aconselhou. Não tente impressionar, apenas seja você mesmo. Mais fácil dizer do que fazer. Roberto não sabia mais quem era ele mesmo. O patriarca autoritário havia morrido com Helena. O homem que emergiu ainda estava se descobrindo. Finalmente, Júlio chegou. Roberto e Sofia foram buscar Miguel e sua família no aeroporto. O momento em que Miguel atravessou o portão de desembarque ficaria gravado para sempre na memória de Roberto. Era Helena nos traços masculinos. O mesmo nariz, o mesmo queixo, até o jeito de andar tinha algo dela. Roberto teve que se apoiar em Sofia para não cambalear. Senhor Cavalcante, Miguel estendeu a mão. É uma honra finalmente conhecê-lo. O aperto de mão foi firme, caloroso. Ao lado de Miguel, uma mulher loira sorria nervosamente. Esta é Carmen, minha esposa. Miguel apresentou. E estas são nossas filhas, Lucia e Ana. As meninas de 15 e 17 anos cumprimentaram timidamente. Mas foi o menino atrás delas que capturou a atenção de Roberto. Santiago era Sofia em versão masculina. Os mesmos olhos que viam, demais a mesma aura de antiguidade em um corpo jovem. Quando seus olhares se encontraram, Roberto sentiu o reconhecimento mútuo. Oi, bisavô, Santiago disse simplesmente, e havia mundos naquela saudação. A viagem até a fazenda foi preenchida com conversa cuidadosa. Miguel contou sobre sua vida na Argentina, sua clínica veterinária, as alegrias e desafios de criar 3 filhos. Helena me encontrou quando Santiago tinha 2 anos, ele revelou. De alguma forma ela descobriu onde eu estava e apareceu um dia. Foi intenso. Como assim? 20 anos de perguntas respondidas em uma tarde, Miguel explicou. Por que fui dado para adoção? Quem era meu pai? Por que ela teve que fazer aquela escolha? Chorei como não chorava desde criança. Roberto podia imaginar. Helena tendo que explicar o inexplicável, justificar escolhas impossíveis. Ela voltou todo ano depois disso. Carmen acrescentou. Sempre no aniversário de Santiago. Era como se precisasse vê-lo crescer, confirmar que havia feito a escolha certa. Ela trazia presentes estranhos. Santiago falou pela primeira vez desde o aeroporto. Pedras com formatos específicos, penas de pássaros raros, sementes de plantas que não existiam na Argentina. Objetos de poder, Sofia explicou. Âncoras para o dom. Eu tenho uma coleção similar. Santiago a olhou com interesse renovado. Você pode me ensinar? Perguntou. Sobre o dom, como controlá-lo. Às vezes é demais. É para isso que estamos aqui, Sofia confirmou. Entre outras coisas. Quando chegaram à fazenda, Brutus estava esperando no portão principal. O velho touro levantou a cabeça e mugiu. Um som que parecia boas-vindas. Incrível, Miguel murmurou. É exatamente como Helena descreveu. Ela dizia que ele era especial. Mais do que especial, Roberto corrigiu. Brutus é... Bem, deixem-me mostrar. Ele saiu do carro e se aproximou do touro. Brutus baixou a cabeça, permitindo que Roberto coçasse entre seus chifres. Temos visitas, Roberto disse ao animal. Família. A família que Helena queria que conhecêssemos. Brutus mugiu novamente e começou a caminhar em direção à casa. Roberto fez sinal para que o seguissem. Ele entende? Ana perguntou maravilhada. Mais do que entende, Sofia respondeu. Brutus é uma ponte, como alguns animais especiais são, entre o mundo que vemos e o que existe além. Isso é cientificamente impossível. Lucia, a mais velha, protestou. A ciência ainda não explicou tudo, Miguel disse gentilmente à filha. Algumas coisas precisamos aceitar primeiro e entender depois. A semana que se seguiu foi de descobertas mútuas. Miguel era um homem bom, Roberto logo percebeu. Gentil como Helena dizia que o pai de Sofia era, mas com uma força tranquila, que vinha de saber exatamente quem era. Meus pais adotivos foram extraordinários, Miguel contou uma noite. Nunca esconderam que eu era adotado, sempre me apoiaram na busca por minhas origens. Quando Helena apareceu, eles a receberam como família. Eles ainda faleceram há 5 anos, Miguel disse com tristeza. Mas chegaram a conhecer Santiago.
a ver o dom se manifestar. Minha mãe dizia que finalmente entendia de onde vinha minha conexão especial com os animais. Roberto observava as interações familiares com fascínio. Carmen claramente era o centro estabilizador, gerenciando as personalidades fortes com humor e paciência. As meninas eram opostos complementares. Lucia, racional e cética, Ana, intuitiva e sonhadora. Mas era Santiago que mais o intrigava. O menino passava horas com Sofia, absorvendo conhecimento sobre o dom como uma esponja. Brutus o havia adotado imediatamente, seguindo-o pela propriedade como um cachorrinho gigante. É mais forte nele do que em mim, Sofia comentou privadamente para Roberto. O dom, talvez por ser homem, talvez por ser desta geração. Mas ele precisa aprender controle, ou será consumido. Consumido? O dom é como fogo, Sofia explicou. Controlado aquece e ilumina. Descontrolado queima tudo, inclusive o portador. Roberto lembrou de histórias que Rosa contava sobre parentes distantes que perderam o juízo por verem demais, sentirem demais. Seria esse o preço do sangue? Mendes? Como protegemos Santiago? Ensinando-o, Sofia disse simplesmente. E mostrando que não está sozinho. O isolamento é o maior perigo para alguém com o dom. As lições começaram no dia seguinte. Sofia levou Santiago ao Lago Secreto, o lugar que Helena havia amado. Roberto e Miguel o seguiram à distância, curiosos. Feche os olhos, Sofia instruiu o primo. O que você ouve? Água, Santiago respondeu. Vento nas folhas. Pássaros. Mais fundo, Sofia insistiu. Além dos sons físicos. Santiago ficou em silêncio por longos minutos. Quando falou novamente, sua voz tinha uma qualidade diferente. A terra respirando, ele disse lentamente. As raízes das árvores conversando. E algo mais, como um canto, mas não é som. Isso, Sofia confirmou. É a canção, do lugar. Cada local tem uma única como uma impressão digital. Este lugar canta sobre Helena. Eu posso quase... Santiago estendeu a mão como tentando tocar algo invisível. Ela estava feliz aqui. Sempre, Sofia concordou. Este era seu santuário. Agora pode ser seu também quando precisar de paz. Roberto sentiu Miguel se aproximar. É real, não é? Miguel perguntou baixo. Tudo que Helena dizia sobre o dom, sobre o sangue antigo. Eu sempre quis acreditar, mas... É real, Roberto confirmou. Mais real do que qualquer coisa que construí com concreto, que aço. Eles observaram as crianças. Embora Sofia, com seus 24 anos, dificilmente fosse criança, trabalharem juntas. Santiago aprendia rápido, sua conexão natural sendo refinada pela experiência de Sofia. Ele tem sorte de tê-la, Miguel comentou. Cresci com o dom, mas sem orientação. Foi... difícil. Como se manifestou em você? Animais. Sempre me procuravam, Miguel explicou. Machucados, doentes, perdidos. Minha mãe adotiva dizia que nossa casa parecia um hospital veterinário informal. Foi natural seguir a profissão. E suas filhas? Lúcia não tem, Miguel disse com um toque de alívio. É brilhante, mas de forma completamente normal. Ana, ainda não sabemos. Ela tem sensibilidade, mas pode ser apenas adolescência. Você prefere que não tenham? Miguel pensou antes de responder. É uma bênção e uma maldição, disse finalmente. Ver mais significa sofrer mais. Mas também significa poder ajudar de formas únicas. Eu não trocaria, mas não desejaria para alguém despreparado. Ao longo da semana, a família se entrelaçou de formas inesperadas. Carmen e Roberto descobriram um amor compartilhado por culinária, passando horas na cozinha trocando receitas. Helena cozinhava? Carmen perguntou enquanto preparavam um jantar. Quando criança, sim, Roberto lembrou. Rosa a ensinou. Depois, bem, tínhamos empregados para isso. Mais uma forma que a afastei de coisas simples e reais. Não se torture, Carmen aconselhou gentilmente. O passado não pode ser mudado, apenas compreendido e perdoado. Lucia, a cética, ficou fascinada pela biblioteca de Roberto, especialmente os diários antigos da família. Há padrões, ela anunciou após dias de leitura. O dom aparece em intervalos específicos, sempre pulando gerações de forma previsível.
É quase matemático. Você consegue prever? Roberto perguntou intrigado. Estou trabalhando numa teoria, Lucia disse mostrando gráficos complexos. Se estiver certa, o próximo depois de Santiago só nascerá daqui a 40 anos, e será uma menina. Ana, por sua vez, gravitou em direção aos animais da fazenda. Não com o dom óbvio de Santiago, mas com uma gentileza natural que os atraía. Ela tem, Sofia disse observando Ana acariciar um potro arisco. Não o dom completo, mas uma versão suave. Será uma grande veterinária como o pai, se escolher esse caminho. Como sabe? Porque é como Helena era antes, do dom despertar completamente, Sofia explicou. A mesma qualidade de presença que acalma sem esforço. As noites eram passadas em conversa, preenchendo décadas de lacunas. Miguel contou sobre seus pais adotivos, pessoas simples mas amorosas, que fizeram o melhor possível com um filho incomum. Eles nunca me fizeram sentir diferente, ele disse. Mesmo quando animais selvagens apareciam em nosso jardim, ou quando eu sabia que a vaca do vizinho estava doente antes dos sintomas aparecerem. Helena escolheu bem, Roberto comentou, sentindo gratidão por esses estranhos que haviam amado seu neto. Ela me disse isso, Miguel revelou, que passou meses procurando a família certa, que só entregou quando teve certeza absoluta que seria amado. E o pai de Sofia? Carmen perguntou curiosamente. Helena falava sobre ele? Roberto e Sofia trocaram um olhar. Era território delicado. Marcos, Sofia disse finalmente, professor de biologia apaixonado por Helena e ela por ele. Morreu antes de eu nascer. Como? Ana perguntou com a falta de tato típica dos adolescentes. Acidente? Roberto respondeu, mantendo a versão oficial. Algumas verdades eram pesadas demais para primeiros encontros. No quinto dia da visita, algo extraordinário aconteceu. Estavam todos no pasto observando o pôr do sol quando Brutus começou a agir estranhamente. O touro mugiu 3 vezes, cada som mais longo que o anterior. Então ficou completamente imóvel olhando para o horizonte. O que foi? Miguel perguntou preocupado. Sofia e Santiago se levantaram simultaneamente, como se ouvissem um chamado inaudível. Algo vem, Sofia disse. Algo grande, Santiago completou. Antes que alguém pudesse perguntar, mas o vento mudou. Trouxe consigo um perfume que Roberto reconheceria em qualquer lugar. Jasmim. O perfume de Helena. Mãe? Miguel sussurrou, também reconhecendo. Uma brisa impossível em tarde tão calma circulou o grupo. Brutus mugiu novamente, mas agora parecia alegre. Ela está aqui, Santiago disse com certeza absoluta. Vovó Helena. Ela veio ver a família reunida. Isso é impossível, Lucia protestou, mas sua voz tremeu. Olhe, Ana apontou. No campo à frente, onde o sol tocava a grama dourada, formas se moviam. Não sólidas, não completamente visíveis, mas inegavelmente presentes. Uma dança de luz e sombra que sugeria figuras, movimentos, vida. Quantas? Carmen perguntou, agarrando o braço de Miguel. Todas, Sofia respondeu maravilhada. Todas as Mendes que vieram antes. Rosa, sua mãe, a mãe dela. Gerações nos visitando. Roberto caiu de joelhos. Entre as formas dançantes, uma se destacava, menor, mais brilhante, movendo-se com a graça que ele nunca esquecera. Helena, ele chamou, perdoe-me. Por tudo, por favor. A forma pareceu se aproximar. O perfume de jasmim ficou mais forte. E então, tão claro quanto se estivesse viva, Roberto ouviu. Já perdoei, papai. Seja feliz. Cuide deles. Amo você. Depois o vento parou. As formas se dissolveram. O perfume desapareceu. Apenas o pôr do sol normal permaneceu, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Eu ouvi ela, Miguel disse, lágrimas correndo livremente. Ela disse meu nome. Disse que está orgulhosa. Todos ouvimos algo diferente, Ana percebeu. Eu ouvi música. A canção de ninar que ela cantava quando me visitava bebê. Equações, Lucia murmurou atordoada. Ela me mostrou equações sobre o dom como funciona. É lindo matematicamente. Carmen abraçava as filhas, também chorando.
Roberto permaneceu ajoelhado, processando o impossível que haviam testemunhado. Foi Santiago quem quebrou o silêncio. Ela quer que sejamos família, ele disse simplesmente. Todos nós. É por isso que me trouxe aqui, por isso o Dom acordou tão forte, para unir o que foi separado. Como você sabe? Roberto perguntou. Porque ela me disse, Santiago respondeu. Não com palavras, mas com conhecimento. É difícil explicar. Mas sei coisas agora que não sabia antes. Que tipo de coisas? Sofia perguntou interessada. Sobre o futuro, Santiago disse cuidadosamente. Sobre escolhas que teremos que fazer. Sobre por que nossa família é importante. Importante para quê? Santiago olhou para cada um deles antes de responder. O mundo está mudando, ele disse com uma maturidade desconcertante. Ficando mais duro, mais frio. As pessoas estão esquecendo como se conectar, como sentir além de si mesmas. Famílias como a nossa, com o Dom, somos pontes. Lembretes de que há mais na vida do que o visível. Isso é muita responsabilidade para uma criança, Carmen protestou. Não sou mais criança, Santiago disse gentilmente. Não depois de hoje. O Dom cobra seu preço em inocência, mas oferece propósito em troca. Roberto se levantou com dificuldade. Suas pernas protestaram, lembrando-o de sua idade. Então o que fazemos? Ana perguntou. Como honramos isso, essa responsabilidade? Continuamos o trabalho, Sofia respondeu. A fundação, os atendimentos, o ensino, mas maior. Não apenas local, mas criando uma rede, encontrando outros como nós, conectando, fortalecendo. Um legado, Miguel compreendeu. Não de dinheiro ou terras, mas de sabedoria e conexão. Helena planejou isso, Ana percebeu. Todas as visitas, as sincronicidades. Ela estava tecendo uma teia para nos unir no momento certo. Mesmo Lucia, a cética, assentiu lentamente. Os padrões fazem sentido agora, ela murmurou. Não é aleatório, nunca foi. Há um design maior. Eles voltaram para casa em silêncio contemplativo. O jantar foi quieto, cada um processando a experiência à sua maneira. Precisamos ficar mais tempo, Miguel anunciou quando estavam tomando café. Não podemos voltar para a Argentina ainda. Há muito para aprender, muito para fazer. Mas a clínica... Carmen começou. Posso transferir os casos urgentes, Miguel disse. Isto é mais importante. Santiago, precisa de treinamento adequado. E eu preciso entender melhor minhas próprias capacidades. Podem ficar o quanto quiserem, Roberto disse imediatamente. Para sempre, se quiserem. Esta casa é grande demais para apenas Sofia e eu. 3 meses, Carmen negociou. Podemos arranjar 3 meses, depois veremos. Foi o começo de um novo capítulo. Os dias se encheram de aprendizado e descoberta. Sofia trabalhava intensivamente com Santiago, ensinando o controle e ética do Dom. Poder sem sabedoria é perigoso, ela repetia. E sabedoria sem compaixão é crueldade. Você precisa equilibrar todos os 3. Miguel começou a acompanhar os atendimentos de Sofia, descobrindo que suas habilidades veterinárias se traduziam surpreendentemente bem para ajudar humanos. É tudo sobre ler sinais não verbais, ele explicou após acalmar uma mulher em crise de pânico. Animais não falam, então aprendemos a ouvir de outras formas. Lucia se dedicou a documentar tudo. Criou bancos de dados, gráficos, teorias testáveis sobre o Dom. Se vamos fazer isso seriamente, ela disse, precisamos de estrutura, documentação. Não podemos depender apenas de tradição oral. Ana descobriu seu próprio caminho, auxiliando na fundação, especialmente com crianças traumatizadas. Elas confiam em mim, ela disse maravilhada após acalmar um menino que não falava há meses. Não sei porquê, mas confiam. Porque você não tem agenda, Sofia explicou. Seu dom é a ausência de artifício. As crianças sentem isso. Carmen se tornou a organizadora não oficial, garantindo que todos comessem, dormissem, mantivessem alguma normalidade em meio ao extraordinário. Alguém precisa manter os pés no chão, ela disse, ou vocês todos flutuariam para outro plano de existência. Roberto observava tudo com crescente satisfação. A casa que havia sido tumba de ambições vazias agora fervilhava com propósito e vida.
Helena conseguira o que ele nunca pôde: unir a família em amor ao invés de medo. Foi Santiago quem propôs a ideia que mudaria tudo. Precisamos de uma escola, ele disse durante o jantar. Um lugar onde crianças com o dom possam aprender sem serem tratadas como aberrações. Uma escola? Roberto considerou. Seria possível? Temos o espaço, Sofia apontou. O conhecimento, os recursos. Por que não? Porque seria admitir publicamente que o dom existe, Lucia observou. Isso poderia atrair o tipo errado de atenção. Ou o tipo certo, Miguel contrapôs. Quantas crianças sofrem sozinhas por não entenderem o que são? A discussão continuou por semanas. Prós e contras pesados, planos traçados e retraçados. Mas, no fundo, todos sabiam o que aconteceria. Era o próximo passo lógico no legado que Helena havia iniciado. Instituto Helena Cavalcante para Desenvolvimento Humano Integral. Carmen sugeriu o nome. Vago o suficiente para não assustar, específico o suficiente para atrair quem precisa. Perfeito, Roberto aprovou. Helena teria rido da pomposidade, mas entendido a necessidade. Os preparativos começaram. A ala oeste da casa foi designada para conversão. Lucia desenhou currículos que misturavam educação tradicional com desenvolvimento do dom. Miguel planejou um programa com animais para ajudar no controle. Hannah sugeriu artes e música como formas de expressão segura. E Brutus será nosso guardião, Santiago declarou. Ele sabe julgar caráter. Ninguém com más intenções passará por ele. O velho touro, como se entendesse, mugiu a aprovação, do pasto onde observava. As notícias se espalharam sutilmente. Não anúncios públicos, mas sussurros na rede que Sofia havia descoberto em suas viagens. Famílias começaram a fazer contato. Tentativas cuidadosas, testando se era seguro confiar. Temos nossa primeira candidata, Sofia anunciou um dia. Maria, 9 anos, de Minas, fala com plantas, literalmente. Os pais estão desesperados. Tragam-na, Roberto disse sem hesitar. Tragam todos que precisarem. O instituto abriu informalmente 3 meses depois. 5 crianças inicialmente, cada uma única em suas habilidades. Maria, que conversava com plantas. João, que previa tempestades. Clara, que acalmava qualquer dor com o toque. Pedro, que encontrava água em qualquer lugar. Beatriz, que via as cores das emoções. São muitos, Carmen observou na primeira semana. Como vamos gerenciar? Juntos, Roberto respondeu. Como família, como Helena teria querido. Miguel e sua família decidiram ficar permanentemente. A Argentina podia esperar. O trabalho ali era muito importante. Estamos construindo algo histórico, Miguel disse numa noite. Um lugar onde o extraordinário é normal, onde crianças especiais podem florescer sem medo. Helena sempre soube, Sofia refletiu, que o dom não era para ser escondido, mas compartilhado responsavelmente. Estamos finalmente realizando sua visão. O primeiro ano do Instituto foi desafiador. Crianças traumatizadas por incompreensão precisavam aprender não apenas controle, mas autoaceitação. Pais precisavam ser educados tanto quanto os filhos. O dom não é doença. Roberto se viu repetindo infinitamente. É uma variação humana, como ter olhos verdes ou ser canhoto. Rara, sim. Anormal, não. Brutus se tornou imprevisivelmente o terapeuta mais eficaz. Crianças que não conseguiam se conectar com humanos encontravam paz com o velho touro. Ele parecia saber exatamente o que cada uma precisava. Ele está ensinando também, Santiago observou. Do jeito dele, mostrando que força e gentileza podem coexistir. O segundo ano trouxe reconhecimento cauteloso de instituições educacionais progressistas. Professores universitários começaram a visitar, intrigados pelos métodos e resultados. Vocês estão redefinindo a educação, disse uma doutora em psicologia, integrando aspectos do desenvolvimento humano que ignoramos por séculos. Não ignoramos, Roberto corrigiu. Suprimimos. Por medo do que não entendíamos, a Fundação e o Instituto se entrelaçaram naturalmente. Famílias ajudadas financeiramente muitas vezes tinham crianças que precisavam da escola. Um ecossistema de apoio mútuo se desenvolveu. É o que Helena faria. Tornou-se o mantra informal para decisões difíceis.
e sempre os guiava corretamente. Santiago, agora com 15 anos, emergiu como líder natural entre os estudantes. Seu dom havia se estabilizado em níveis impressionantes, mas controláveis. Você será maior que todos nós, Sofia disse após vê-lo acalmar simultaneamente 12 crianças em pânico durante uma tempestade. Não maior, Santiago corrigiu com sabedoria, além de seus anos. Apenas diferente. Cada geração constrói sobre a anterior. Eu tenho vocês como base. As crianças que ensino terão ainda mais. Era verdade. As crianças mais novas mostravam habilidades que surpreendiam até os mais experientes. Como se o próprio dom estivesse evoluindo, se adaptando às necessidades de um mundo em mudança. Talvez seja esse o plano, Lucia teorizou. A humanidade desenvolvendo novas capacidades conforme precisa delas. Nós somos apenas os pioneiros. O 5º aniversário do Instituto coincidiu com o 10º da morte de Helena. Uma celebração agridoce que reuniu centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho. Ela está aqui, várias pessoas comentaram independentemente. Dá para sentir a presença dela. Roberto, agora com 72 anos, observava com satisfação profunda. O império de ambição havia se tornado um legado de amor. As fortunas construídas em sofrimento agora aliviavam dor. Valeu a pena, ele disse para Sofia enquanto observavam crianças brincarem nos jardins. Todo erro, toda dor. Se foi preciso para chegar aqui, valeu a pena. Helena sabia, Sofia respondeu. De alguma forma ela viu além do momento. Viu o que poderia nascer das cinzas. Brutus, impossivelmente velho, mas ainda forte, pastava perto das crianças como sempre. Ocasionalmente levantava a cabeça e mugia suavemente, como se conversasse com presenças invisíveis. Quanto tempo ele ainda tem? Roberto perguntou, temendo a resposta. O suficiente, Sofia disse com certeza serena. Brutus partirá quando seu trabalho estiver completo, quando não for mais necessário como ponte. E quando será isso? Quando tivermos nos tornado a ponte, Sofia explicou. Quando não precisarmos mais de intermediários entre os mundos. Quando o véu for fino o bastante para todos verem através. Era um pensamento bonito, mesmo que Roberto não entendesse completamente. Havia aceitado que algumas coisas estavam além de sua compreensão. A aceitação do mistério havia se tornado sua força na velhice. Uma manhã de primavera, Roberto acordou com uma sensação estranha. Não ruim, apenas diferente. Como se o mundo tivesse mudado sutilmente durante a noite. Encontrou todos reunidos na cozinha, rostos solenes. Brutus, Miguel disse simplesmente. Roberto correu para o pasto. O velho touro estava deitado sob sua árvore favorita, peaceful como se dormisse. Mas o grande corpo estava imóvel, os olhos sábios fechados para sempre. Ele esperou você acordar, Santiago disse, lágrimas correndo livremente. Despediu-se de cada um de nós durante a noite. Deixou mensagens. Mensagens? Sentimentos, imagens, conhecimentos, Sofia explicou, também chorando. Diferentes para cada pessoa. Presentes finais de um amigo antigo. Roberto se ajoelhou ao lado de Brutus, acariciando a cabeça ainda morna. Obrigado, sussurrou. Por tudo. Por me trazer Helena de volta. Por proteger Sofia. Por ensinar Santiago. Por ser a ponte quando precisávamos. Como se respondesse, uma brisa suave soprou, trazendo o perfume de jasmim. Helena estava, ali Roberto sabia, vindo buscar seu velho amigo. O funeral de Brutus foi um evento comunitário. Centenas vieram prestar respeito ao touro que havia sido mais que animal. As crianças do instituto cantaram, adultos compartilharam histórias, lágrimas e risos se misturaram. Ele viverá na terra agora, Sofia disse durante a cerimônia. Parte física deste lugar que tanto amou, e viverá em nós, em cada lição que ensinou sobre força gentil. Enterraram Brutus sob o IP, onde Paulo Mendonça havia sido enterrado anos antes. Roberto achou apropriado. Redenção sobre pecado, amor cobrindo violência. Naquela noite sonharam. Todos, sem exceção. Sonhos vívidos de Brutus jovem e forte, correndo por campos infinitos. E ao seu lado Helena, rindo como Roberto a lembrava criança. Livres ambos, eternamente livres.
Foi real. Ana disse no café da manhã. Todos tivemos o mesmo sonho. Isso não é cientificamente possível. Muita coisa não é, Lucia respondeu, tendo há muito abandonado o ceticismo rígido. Mas acontece mesmo assim. Brutus nos deu um último presente, a certeza de que a morte não é fim. A vida continuou como sempre continua, mas havia uma qualidade diferente agora. Sem Brutus como intermediário, todos pareciam mais sensíveis ao invisível. O dom se fortaleceu não apenas nos nascidos com ele, mas despertou sutilmente em todos ao redor. Está se espalhando, Santiago observou. Como Helena previu, não permanecerá limitado a linhagens específicas, é evolução em ação. Roberto viveu mais 8 anos, cada dia dedicado ao Instituto e à Fundação. Viu a primeira geração de crianças se formar e sair pelo mundo, levando suas habilidades e sabedoria para onde eram necessárias. Sementes, ele disse em seu último aniversário, rodeado por família expandida além do sangue. Helena plantou sementes em todos nós. Agora a colheita começa. Morreu durante o sono numa noite de neve, exatamente como Helena. Sofia o encontrou pela manhã, um sorriso sereno no rosto. Ele estava pronto, ela disse simplesmente. Completou sua jornada de redenção. Agora descansa com os que ama. O Instituto prosperou após sua morte. Miguel assumiu a direção administrativa. Sofia, o desenvolvimento pedagógico. Santiago, agora adulto, viajava o mundo encontrando e guiando outros com o dom. Somos milhares agora, ele reportou numa visita. Em todos os continentes. O despertar está acelerando. Hannah se tornou veterinária como o pai, mas especializada em animais traumatizados. Descobriu que seu dom suave era perfeito para curar feridas emocionais em criaturas que não podiam falar sua dor. Lucia publicou o primeiro estudo acadêmico sério sobre o dom, abrindo caminho para reconhecimento científico do que sempre foi relegado ao místico. Não é sobrenatural, ela insistia. É natural que ainda não compreendemos totalmente, como eletricidade antes de Franklin. Carmen, a eterna organizadora, garantiu que o aspecto humano nunca se perdesse no crescimento. Cada criança era vista, cada família acolhida, cada história honrada. 20 anos após a morte de Roberto, o Instituto era reconhecido mundialmente. Não mais segredo, mas farol para os diferentes, os especiais, os que viam além. Conseguimos, Sofia disse numa noite, agora ela mesma avó, observando seus netos brincarem com crianças de dezenas de origens diferentes. Helena conseguiu, Miguel corrigiu. Nós apenas seguimos o caminho que ela iluminou. No campo onde Brutus costumava pastar, um ipê impossível crescia. Plantado sobre 2 túmulos, nutrido por segredos enterrados e verdades reveladas, florescia fora de época. As crianças diziam que se você ouvisse com cuidado, podia escutar o mugido de um touro e o riso de uma mulher nas suas folhas. Talvez imaginação, talvez não. No Instituto Helena Cavalcante, a linha entre possível e impossível havia-se tornado tão tênue que ninguém se preocupava mais em distinguir. O dom havia se tornado o que sempre deveria ter sido, não maldição ou bênção, mas simplesmente parte da rica tapeçaria da experiência humana. E em algum lugar, além do véu que se tornava mais fino a cada dia, Helena sorria. Sua família estava completa, seu trabalho realizado. O amor havia vencido o medo, como ela sempre soube que venceria. Era apenas o começo. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou desta jornada? Já sentiu algo extraordinário que não conseguiu explicar? Comente sua experiência, deixe seu like e inscreva-se para mais histórias que tocam o coração.